Olá, queridos, tudo bem? Vem aqui através desse início de vídeo, né? Nós vamos apresentar uma série que eu não sei quantos vídeos vão dar, mas vamos falar dos prognósticos para 2021. O que nós temos que enfrentar em 2021, quais serão as tendências mais atuantes, como isso pode afetar para a maior parte das pessoas, globalmente. Então nós vamos observar isso daí. Agora nós estamos aqui hoje no dia 3 de novembro de 2020, no ano 4 ainda. O 4 tem esse abalo sísmico, né, que mexe com as estruturas. Mas nós temos que entender que, na verdade, nós estamos numa década de extrema transformação, muito intenso e ao mesmo tempo muito caótico. Por que isso é caótico nesse período? Primeiro, nós viramos o século no ano 2000, mas nós temos que entender que o século ele não se inicia exatamente à meia-noite do ano 2000. Existe uma zona de transição, uma faixa de transição, que ela pode envolver os 20 anos anteriores e os 20 anos posteriores, que a gente chama de cúspide, que é uma zona de transição e que muitas vezes essas duas energias se misturam. Então ali pelos anos 90, já dava nuances desse novo século. Novo século regido pelo número 2, 2000, começa com o número 2, 2000 vai até 2999. Temos aí 1000 anos pela frente. E o ano 1000, né? 1999. O primeiro número, ele dá a tônica daqueles 1000 anos. O primeiro número, ele dá sempre a dinâmica que vai reverberar. No caso do ano 1000, até 1999, a energia 1 é uma energia masculina, yang, de abertura, de explosão. Se a gente observar, foi o período dos maiores avanços da humanidade, tecnologia, avanços de impérios também, não só avanços de tecnologia. Ou seja, nós tivemos um período de maior embate também, isso é uma energia de confrontação, foram as colonizações, né, as caravelas, mas na verdade nós chamamos de colonizações, mas foram as dominações perpetuadas pelos europeus, extermínio de povos, tudo está conectado com a energia 1, que é uma energia de explosão masculina, uma energia yang, porém excessivamente agressiva. E foram esses 1000 anos aí, né, onde teve a Santa Inquisição, muitas mulheres sendo queimadas na Santa Inquisição e assim por diante. Então a energia masculina, ela foi preponderante nesse ambiente, trouxe sua contribuição de um lado, mas trouxe muitos desafios de outro. E aí a gente tem a formatação definitiva entre aspas, dessa sociedade patriarcal, onde o homem, guardando as devidas proporções, se a gente observar de um país para o outro, isso tem variantes, mas no geral o masculino é o que domina. A gente fala às vezes do Irã, da vida, mas nós não podemos esquecer que nós mantemos na nossa sociedade muitos aspectos, talvez até mais violentos do que num país como esse, porque é uma violência já incorporada na nossa sociedade, banalizada. E não podemos esquecer que o Brasil hoje, talvez um dos países que mais causam violência às mulheres no mundo. Então nós não estamos em condições de julgar o Irã, nenhum país desses. Talvez as nossas condições, a gente tem que olhar para nós, sejam as piores. Então teve esse ambiente de energia 1, mas teve avanços. O homem foi para a Lua, tecnologia, principalmente nos últimos 200 anos, veio a parte industrial de desenvolvimento e assim por diante. Ali, 20 anos antes do ano 2000, se a gente observar, já começou a dar sinais do que seria esse novo século. Ali eram os pequenos sinais, os pequenos respingos. Eu comparo isso com a vinda da chuva, né? A chuva não caiu ainda, mas está vindo ali aquele cheiro da chuva, o vento. E às vezes a fase que a chuva está se formando,
ela talvez seja pior do que a própria chuva. Então, esta fase que nós estamos 20 anos antes, 20 anos depois, é a fase da tormenta. Nós estamos no olho do furacão. As gerações que estão vivendo isso estão vivendo um momento de sacrifício coletivo, não é um ambiente de foco no individual, mas praticamente todos aqui estão a serviço de algo do coletivo, em maior ou menor grau, com maior ou menor sofrimento, mas a gente percebe, se vocês observarem, quase todas as pessoas têm uma sensação que elas não estão em nenhum controle da vida delas nesse período. E aí, com essa vinda do novo século, começou a sinalizar, né, a energia do feminino. Então aí você começa a observar que começaram a surgir ideias, conceitos, preocupação com o coletivo, preocupação com o nós, isso é da energia feminina, né? Se a gente observar, quem que procura trazer o equilíbrio dentro de uma família, intermediar os conflitos, normalmente é o papel das mulheres. Lógico que hoje, com o mundo moderno, algumas coisas mudaram, mas a gente sabe que tem essa capacidade a mulher de pacificar. Porém, a gente tem que entender o seguinte, tudo aquilo que está para morrer, ele tenta se agarrar à vida, ele tenta sobreviver a qualquer custo. Então, essa energia 1, ela trouxe também o radicalismo que nós estamos vendo hoje, a violência, né? A intolerância, a imposição de ideias, conceitos, valores, a dificuldade de aceitar o nós e a tendência a colocar o eu, o que eu penso, o que eu acho, é assim que tem que ser. Com a chegada do ano 2000, à medida que os anos foram entrando, isso ainda não dissolveu. São 1000 anos de energia 1. Não esperem vocês que na meia-noite do dia 1º de janeiro de 2000, isso viraria como uma chave, um clique, e da noite para o dia iria mudar e apagar. Não. Esses 1000 anos, toda essa dinâmica de pensamento desses 1000 anos, ela está aí presente. E ela está tentando dar o último, se agarrar à vida, né? E a gente chama isso, na verdade, o último suspiro. É o último suspiro dessa energia de violência, autoritarismo. E, logicamente, nesses 20 anos que nós ainda estamos, 20 para 2021, se você olhar lá atrás, as mudanças de século sempre tem acontecimentos muito marcantes, 30 anos, 30 depois, 20 anos, 20 depois, isso vai dependendo. Mas como é uma mudança de milênio, e é uma mudança muito grande, 1000 para 2000, masculino para o feminino, yin para yang, né? São duas energias totalmente diferentes. É lógico que ainda podemos avançar isso e provavelmente a gente tem isso daí no mínimo até 2025, começando uma nova jornada em 2026. Mas mais para frente eu vou falar, não nesse vídeo, vou explicar para vocês que isso vai incidir de maneira diferente para pessoas, países, porque vai depender do grau de desenvolvimento, de percepção de cada cultura, cada povo. Nós vamos ter aí talvez lá em 2060 países ainda vivendo com valores do século passado e nações que talvez já vão estar muito mais à frente. É assim que acontece o processo de evolução. Então nós temos essa transição, essa jornada de transição. E lógico, ali 2000, né, começou, agora nós estamos em 2020, mas nós temos uma outra transição que começou, que é uma transição de ciclo de 9 em 9 anos. De 9 em 9 anos nós temos uma mudança de décadas de ciclos, um ciclo de 9 anos. Assim é na vida de uma pessoa e assim é globalmente. Nós estamos agora no ano 4, 2020, é uma soma simples, se vocês somarem 2 mais 0 mais 2 mais 0, vai dar o 4, ok? E nós vamos ter essa sequência, 4, 5, ano que vem, 6, 7, 8, 9, que vai dar em 2025. É ali que nós vamos ter a chance, não quer dizer que vamos conseguir fazer, vai depender desse processo, mas nós temos a chance de fechar definitivamente esse milênio que acabou em 1999, virando para o ano 2000. Algumas nações, alguns povos, culturas vão fazer isso em 2025,
outras ainda vão permanecer nessa energia do passado e tentando estender. É aquele último suspiro, mas é um último suspiro. Em tempo astronômico é pouco, 10, 20 anos, mas em tempo geracional isso pode tomar metade da vida de uma pessoa. E a gente corre risco aí de, principalmente o Brasil, avançar até 2030, infelizmente, nesta dinâmica de estar preso. A gente não pode esquecer, a gente não pode deixar de olhar para a questão sistêmica, né? Se a gente observar a história do Brasil, o Brasil sempre foi um país com resistência a avanços e progressos. Basta observar um dos últimos aí, a questão da escravidão. Nós somos o último país do mundo a aceitar acabar a escravidão. Havia um país na América que já estavam há 60 anos com liberdade total e nós aqui permanecíamos com uma escravidão a mais longa do mundo, a mais numerosa, foram mais de 5 milhões de pessoas escravizadas, tá? Talvez a mais cruel, porque assim que acabou a escravidão, entre aspas, muitos fazendeiros com raiva literalmente tiraram todos desses escravos, dessas pessoas, não vamos chamar de escravos, e jogaram essas pessoas nas ruas, sem roupa, sem absolutamente nada, e se vira. E essas pessoas ficaram vagando, muitas ali, por exemplo, no Rio de Janeiro, e aí o que chamava-se de classe média naquela época ficou incomodado, porque vinham corpos nus, sujos, sem banho, sem roupa, sem comida, mendicando, porque não tinha alternativa. E aí criou-se o império, o quê? A polícia para poder combater isso. Então eles começaram a bater nessas pessoas. No Rio de Janeiro foi a razão pela qual eles fugiram para as matas, no pé dos morros, e ali começaram as favelas. E nós perpetuamos essa desgraça até hoje, com probabilidade de perpetuar isso por muito tempo, pela mentalidade que está dominando hoje o país. Então, nós temos a tendência sistêmica de sermos sempre um povo relutante pelo progresso, pelo avanço. Temos uma sociedade que vive de maneira hipócrita e que resiste. Diante disso, olhando o mapa do Brasil, os trânsitos que nós temos, infelizmente o país pode ficar até 2030 ou levar 10, 20 anos ainda para assimilar esse novo século. Isso, consequentemente, vai trazer problemas para nós, com certeza. Bom, indo agora para 2020. Isso é uma matéria que eu estava falando já para muito tempo, já dei palestras, a gente gasta muito tempo, senão se estende mais. 2020 é um ano 4. 4 é esse abalo de estrutura. Quem já fez mapa comigo sabe que quando o ano 4 passa pela vida da pessoa, ele vai abalar as estruturas, ele vai chacoalhar, por isso que 4 a gente chama de terremoto. Mas aí eu vi que muitas pessoas, inclusive em algumas lives, algumas pessoas elas imaginam que dia 1º de janeiro de 2021, né, o universo vai virar uma chave e esse clique vai fazer a gente pular para um mundo novo, melhor, né, leve. Porque quem lê alguns livros só se prende no que ele considera agradável para ele. Então, se você lê o número 5, 2021 é um 5, vai imaginar assim, 5, liberdade, leveza, alegria. Calma lá. Para a gente saber a respeito disso e como isso incide, tem que olhar o mapa de uma pessoa, o mapa de uma empresa e, no caso aqui, globalmente. Nós estamos vindo de um ambiente leve. A pergunta não é o que o número vai te trazer, é como você chega no número. Nós estamos vindo de um ambiente que está acirrando a intolerância, que é uma energia típica do 4, que está conectado com o século 1000, né? Com o século não, com esses 1000 anos, essa era de 1000 anos, que terminou em 1999, ainda está conectado com isso, com esta egrégora de violência, de agressão, né, de agressividade. E aí nós tivemos um pico, se vocês observarem, virou o século, 2020, teve um pico e nós estamos tendo um índice de agressividade, intolerância, basta ver as eleições americanas, altíssimo e vai trazer consequências ainda muito sérias. E aí nós chegamos dia 31 de dezembro de 2020, na véspera de um ano 5, que é 2021, e aí imaginamos que nesse clique tudo vai dar um salto e vai ficar maravilhoso. Não é verdade. Quando a gente vem de um ano 4 difícil, o terremoto que o 4 causa,
muitas vezes o 5 pode vir um último abalo sísmico para derrubar tudo aquilo que restou ainda em pé. E aí a gente chama, eu particularmente chamo o 5 de avalanche. Eu já vi muitos mapas de muitas pessoas que o 4 veio, causou aquele abalo, ou o 4 tentou causar abalo. Já vi muita gente que chega para mim, não, mas não aconteceu nada do que você falou. Aí eu falei, tá, mas o que aconteceu? Como é que você agiu? Não, porque você falou que ia ter problema financeiro, mas eu consegui tirar um empréstimo que cobriu aquilo lá. Ou seja, a gente observa que a pessoa fez malabarismos que, na verdade, jogou um concreto naquela represa, uma represa que já estava rachada, ele jogou uma camada de concreto. Essa camada de concreto, inicialmente, ela segura, mas o que vai acontecer com o tempo? A água vai enchendo, enchendo, e a hora que houver pressão suficiente, esta represa vai arrebentar com o concreto velho, com o concreto novo e com tudo que tiver pela frente. Então nós temos pessoas, mapas pessoais, que no mapa no ano 4 já cai tudo na cabeça dela, aí ela tem que limpar o terreno, recomeçar, tudo do zero e bem feito. Nós temos pessoas que no ano 4 fazem os malabarismos, contornam, entre aspas, as situações, enganam o universo, aí o universo olha e fala, ah, tá, então tá bom, você fez isso, né? Você espera só um pouquinho, porque a hora que eu mandar o ano 5 para você, você vai ver o que acontece. Então tem muita gente que chega para mim e fala assim, ah, mas tudo que você falou para mim no ano 4 não aconteceu no ano 4, aconteceu no ano 5, que eu achei que fosse ser leve, porque eu li um livro que dizia que era alegria e leveza, e foi um inferno na vida. Lógico, se aconteceu isso é porque no 4 você segurou, não fez o que tinha que fazer, não sacrificou o que tinha que sacrificar, não encarou o que tinha que ser encarado, 4 anos de realidade nua e crua. Então você engabelou ali, mas você acha que você engana o universo? Não. Quando chega o 5, ele chega arrebentando. Então o ano 5 pode ser a represa de Brumadinho. É importante que vocês se preparem para isso. Dica, novamente, eu vou repetir isso, não façam dívidas. Essa é hora de ter o pé no chão, porque agora vem a última pancada, mas a pancada que vai levar essa avalanche, ela pode, no ano 5, ela pode levar o 5, 6, 7 e levar até o ano 9 essa brincadeira. Então precisam assentar os pés no chão. É um ano muito agitado, mas muito volátil. É um ano que a paciência das pessoas vai estar esgotada. Nós temos ainda uma pandemia. Com certeza vai ser uma virada do ano que as pessoas não vão respeitar nada. Elas vão viver a virada do ano, no carnaval, como se nada tivesse acontecendo. Isso pode ser um grande problema. Aqueles que puderem, tomem os cuidados. É o ano que o pavio vai estar curto, a paciência vai estar zerada, e isso vai fazer com que as pessoas queiram atender os anseios prematuramente, rapidamente. Nós vamos ter um número enorme de pessoas endividando de forma absurda, mesmo sem poder endividar, para atender os prazeres, que 5 são os prazeres imediatos, e aí isso vai virar uma bola de neve. Tá? Isso vai se complicar. Então, a regra para o 5, para quem fez o 4, é continuar com a receita do 4 no 5. Quem no 4 caiu a casa na cabeça, nisso se organizou, botou os pés no chão, aceitou o sacrifício da vida, a dica é mantenha essa postura no ano 5. Que essas pessoas que entrarem com a vida organizada, com os pés no chão, comedidas, elas podem até ter avanços no ano 5. Mas aqueles que entrarem afoito, realmente a coisa vai se complicar, tá? Então eu peço a vocês muita ponderação. Comece a observar que as pessoas vão começar a ficar mais impacientes. Dezembro, então, isso vai aflorar muito. Nós temos a possibilidade de uma segunda onda de pandemia, e aí, diante disso, nós percebemos que essa segunda onda, como no Brasil está atrasado, ela pode ser muito maior do que a gente imagina, porque as pessoas não vão estar querendo sofrer restrições. O ano 5 é um ano de liberdade, mas no sentido de que não é o ano da rebeldia. Eu não aceito regras, eu não vou seguir regras, eu não vou respeitar as leis. É o ano que representa a irreverência, a inconsequência, a intransigência, a quebra de regras, de paradigmas. Então nós vamos ter uma ebulição das pessoas em todos os sentidos. Eu vou parar por aqui essa primeira parte do vídeo. Eu vou dar sequência nisso em
não sei quantas sessões de gravação serão, mas eu vou procurar não passar de 20 minutos para que não sobrecarregue e vocês acabam tendo possibilidade de explorar mais o assunto. Muito obrigado a vocês, até a próxima.